Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao Pergunte Endócrino. Meu filho tem o diagnóstico de diabetes tipo 1 há 45 dias. Qual a chance dos irmãos terem diabetes? Vixe, gente, essa é uma pergunta tão frequente. E aí a gente precisa entender um pouco sobre a questão do diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1, uma doença autoimune, ou seja, o corpo destrói as células do pâncreas, né, que a gente chama aí de células beta pancreáticas ou células beta do pâncreas, que é um pedacinho do pâncreas que produz insulina, e é esta destruição que leva uma pessoa com diabetes tipo 1 ou com diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, a deixar de produzir insulina e precisar usar insulina externa, né, aplicada. E aí, a gente precisa entender que as pessoas com diabetes tipo 1, elas têm uma carga genética favorável a ter o diabetes. Ah, então você quer dizer que uma pessoa que tem a carga genética favorável pode não ter o diabetes tipo 1 ou LADA? Isso mesmo, é isso mesmo, tá? Porque existe a carga genética e existem os fatores ambientais, né? Hoje a gente tem vários tipos de vírus relacionados, agrotóxicos, quimioterápicos, então tem várias coisas que podem ser o fator desencadeador. Mas o fato é que, aí prestem bastante atenção para não sair ninguém apavorado de live com a questão desse percentual dos estudos. O que os estudos dizem? Que se você não tem nenhum parente com diabetes tipo 1, você está no percentual dos estudos de toda a população que não tem nenhum parente com diabetes tipo 1. Que diz o que pelos estudos? Que de 1 a 4 pessoas a cada 10.000 pessoas tem chance de ter o diabetes tipo 1, né? Então é um percentual baixo. Mas, se você tem vários parentes, né? Aquela família imunológica, né? Imunogênica, aquele tanto de gente em sua família tem comprovadamente diabetes tipo 1. A chance já aumenta para 20 a 50%. O que isso quer dizer? Que a cada 2 a 5 novos parentes em 10, né, ou 20 a 50 em 100 podem ter diabetes tipo 1, ou seja, a chance aumenta muito. Mas, se você tem um irmão, sem ser gêmeos, com diabetes tipo 1, você tem uma chance de 6%, tá? Ou seja, é uma chance aí de 6 em cada 100, né? Irmãos de pessoas com diabetes tipo 1 podem ter diabetes tipo 1 também. Mas se o seu filho é gêmeo univitelino, né, idêntico, a chance aumenta muito. Tanto que os estudos variam. Tem estudos que falam que de 25 a 50%, ou seja, quase a metade do outro irmão gêmeo terá
né? A chance é grande, pode ter o diabetes tipo 1. E tem alguns estudos que mostram até mais, podendo chegar a 70%. Na minha experiência com gêmeos, né, não é gigante não, eu não tenho tantos gêmeos no meu consultório, mas a minha experiência com gêmeos, ela chegou quase a 100%. Começo a tratar um, alguns meses, anos depois, o irmão também teve o diagnóstico do diabetes, tá? Se é um pai que tem diabetes tipo 1, a chance do filho ter é o dobro da chance de se a mãe tem diabetes tipo 1, né? O pai é em torno de 6%, a mãe em torno de 3%. E se você tem um filho com diabetes tipo 1, eu queria te dizer que você também tem uma chance em torno de 5% de ter o diabetes tipo 1, já que a gente falou que é uma carga genética favorável. Carga genética favorável não quer dizer que você terá diabetes tipo 1. Quer dizer que você tem uma chance maior de ter um diabetes autoimune, tá? Isso é importante, Janice, por quê? Para você saber, né? Você já conhece o diabetes, é importante você saber, porque se algum desses parentes, né, o irmão, o filho, o pai ou a mãe, começarem a ter sintomas do diabetes ou tiverem uma glicose alterada, aí é muito importante ficar atento, fazer os exames de rastreamento e dosar os anticorpos. Porque os anticorpos, às vezes a gente vê as pessoas falando que são os anticorpos que destroem as células do pâncreas, né? Mas na verdade a gente sabe que eles surgem quando a destruição começa, né? Então é um marcador aí da destruição autoimune. Então, quando a gente tem uma pessoa com diabetes tipo 1 na família, ou várias pessoas, e aí chega mais uma pessoa com a glicose alterada, a gente precisa fazer o rastreamento, né? Mesmo se for um adulto, para não passar batido o diagnóstico de um diabetes autoimune. Ah, Janice, mas ele já sabe que tem diabetes. Faz diferença? Faz diferença. Faz diferença saber se é um diabetes autoimune, porque quando a gente já sabe, é mais fácil começar a orientar a família, já ter um glicosímetro em casa, saber que em algum momento a insulina já deve ser iniciada, a pessoa não fica desavisada para os sintomas, porque senão acontece como acontece quando as pessoas não sabem nada sobre diabetes. São pegas de surpresa e aí, às vezes, essa surpresa significa um diagnóstico já muito descompensado do diabetes e às vezes essa pessoa interna em cetoacidose. Ah, Janice, você acha que se eu tenho um parente, um filho com diabetes tipo 1, eu deveria sair dosando anticorpo de todo mundo? De jeito nenhum. Eu não peço nem se me amarrar. Nem se me amarrar na cadeira do meu consultório. Por que que eu não peço? Não é porque eu não estou curiosa ou porque eu não quero saber. Não. É porque se a pessoa não tem glicose alterada ou se a pessoa
tem glicose normal, hemoglobina glicada normal, já chegou com esses exames, né? Porque às vezes os pais ficam curiosos e fazem as glicemias. Dosar anticorpo de rotina para quem tem parente com diabetes tipo 1 não tem indicação, porque anticorpo positivo, né? Nem sempre, ou a gente não sabe quando, né? É uma zona que eu, digamos assim, nebulosa. A gente não pode garantir 100% que aquela pessoa evoluirá por diabetes e nem quando. E nos estudos, né, que são feitos na tentativa de parar essa destruição autoimune, esses anticorpos são dosados nos parentes sim. Mas na prática clínica não tem indicação, porque senão você acaba tratando uma pessoa que nem diabetes tem, como se ela tivesse diabetes. E o mais importante é ter ou não ter o diabetes. Porque anticorpo positivo não é um diagnóstico, tá? Inclusive, vários estudos recentes têm mostrado aí pra gente, demonstrado também com muita clareza, que tem pessoas com diabetes tipo 2 que têm anticorpos positivos, muita reserva de insulina e assim se mantém por muito tempo. Nem todo mundo vai, né, para a fila do autoimune. Então, há a exigência de se ter muito cuidado com diagnósticos equivocados, tá? Então, essa foi a primeira pergunta. Gente, eu não lembro o nome de quem fez a pergunta, tá? Então, eu vou ler nas perguntas aqui, tá? Eu ouvi um médico dizer que pessoas com diabetes tipo 2 ao diagnóstico já perderam 50% da função de produção de insulina. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A história natural do diabetes tipo 2, um tipo de diabetes com vários mecanismos envolvidos, onde a maioria das pessoas ao diagnóstico tem insulina, mas entre outros mecanismos existe a resistência à ação da insulina, a dificuldade, né, digamos assim, dessa insulina para cumprir a sua função de pôr a glicose para dentro da célula e transformar isso na energia que nós precisamos para viver. E a história, grava isso, gente, grava isso para não viver por aí equivocado. Grava isso para não falar bobagem para os outros. Grava isso para não falar bobagem para os parentes, né? Qual que é a história natural do diabetes tipo 2? É o declínio progressivo da produção de insulina. E ao diagnóstico, sim, é verdade. Essa ondinha aqui, 50% já se foi. Só que o restante pode conseguir manter a pessoa controlada durante anos e até décadas, talvez, tá? Então, por que isso é importante que todo mundo saiba? Porque a gente vive aí escutando as pessoas falarem que as pessoas com diabetes tipo 2 vão usar insulina se elas não se cuidarem, se elas não fizerem dieta, se elas não fizerem exercício físico, que é culpa delas usarem insulina, que elas estão usando insulina porque elas foram relaxadas com o tratamento, porque elas não emagreceram e por aí vai, né? E por aí vai. E isto não corresponde com a verdade verdadeira. A verdade verdadeira é que
a insulina vai diminuir progressivamente, porque isso é a história natural do diabetes tipo 2. Durante o tratamento, se a pessoa consegue fazer a resistência à ação da insulina diminuir, ou seja, aumentar a sensibilidade, melhorar a ação da sua insulina e tratar de uma forma que você preserve a função do seu pâncreas, né? Hoje aí, né, com 2, 3, 4 medicamentos, né, classes de medicamentos diferentes, medicamentos que agem na ação da insulina, que agem eliminando glicose pela urina, que age aumentando a produção de insulina, diminuindo a produção de a liberação de glucagon, perdendo peso. A gente tem de tudo quanto é jeito hoje, tem jeito, né? Tem remédio. Nem todos, é verdade, são acessíveis para a maioria da população brasileira. Isso é verdade. Mas, se a pessoa cuida da sua saúde, né? Eu acho que isso é o mais importante todo mundo entender. Se a pessoa cuida da sua saúde, que já faz aí quase o trabalho inteiro de cuidar do diabetes, a gente sempre fala isso aqui nas lives. Quer cuidar da sua saúde, quer cuidar do seu diabetes, quer ter uma vida boa, quer ter qualidade de vida, não fica focando na doença. Foca na saúde física e mental. Porque quando você foca na saúde física e mental, você já tratou quase tudo, né? Fica só a parte do remédio aí para você usar. Então, tratar o diabetes tipo 1, tipo 2, LADA, gestacional, grande parte do trabalho é alimentar bem e fazer exercícios físicos e cuidar da sua saúde mental. E dentro da saúde mental é importante entender para quem tem diabetes tipo 2, que a sua insulina vai fazer isto. Então, se em algum momento, a qualquer momento do tratamento, os medicamentos orais não conseguirem mais controlar a glicose, é possível que seja porque você não tem mais insulina suficiente. E aí vem um grande problema no Brasil, no mundo. Fica-se atrasando o início da insulina, como se a insulina fosse um medicamento horroroso, quando na verdade ele é maravilhoso. Bênção de Deus é a descoberta da insulina 100 anos atrás. É um medicamento maravilhoso e muita gente está por aí mal controlada do diabetes, complicando a visão, os nervos, o rim, o coração, por conta de teimosia, de não ter mais a produção de insulina e ficar batendo os pezinhos que não quer usar. E aí vocês precisam entender. Se você não tem mais a sua própria insulina, a maioria dos medicamentos não serão efetivos em controlar o seu diabetes. E você precisa entender o que você quer. Você quer ou você não quer manter a glicose sob controle? Porque, pelo amor de Deus, se você tem um remedinho para tomar, se você tem um medicamento para aplicar, por que você vai ficar se negando a ter a sua saúde restabelecida? Não faz nenhum sentido. Por isso que é importante todo mundo entender e pôr a boca no mundo. Diabetes tipo 1 não tem insulina. Diabetes LADA já também não vai ter insulina se já não tem. Quem tem diabetes tipo 2, a qualquer momento desde o diagnóstico,
pode ser insulinizado. Vê se vocês gravam isso e para de falar para as pessoas que têm diabetes tipo 2 para passar fome, para parar de comer, tomar só água, comer só alface, rúcula, carne e mais nada, porque assim elas vão controlar o diabetes, né? Eu canso de repetir aqui, a gente não trata diabetes passando fome. A base do tratamento do diabetes é o cálculo das calorias, dos carboidratos, das proteínas, da gordura que você precisa para viver bem, para ter saúde, para não ser uma pessoa mal-humorada, que cai na rua de fraqueza, que passa o dia inteiro reclamando que tá com fome, né? Você não precisa parar de comer. Ah, Janice, mas a dieta sem carboidrato é muito boa. Dieta sem carboidratos, né? É até perigosa. Dieta low carb para adultos, para quem tem diabetes tipo 2 principalmente, que está mais ligada ao ganho de peso, tem resultados muito bons, mas low carb não é sem carb, né? Dieta low carb não é dieta sem carboidrato, são duas coisas completamente diferentes. E se você tem uma preferência e conhece e está acompanhado e quer fazer uma dieta low carb, você pode ter resultados muito bons? Sim, você pode, mas isso não é tirar carboidratos. Vê se vocês enfiam isso na cabeça de vocês. Ah, Janice, mas eu não posso comer uma lasquinha do pão que a minha glicose sobe. Eu tenho que cortar tudo. Eu tenho que cortar todo o carboidrato. Gente, para e pensa. Talvez o seu pâncreas não esteja mais produzindo a quantidade de insulina suficiente. Cortar tudo, ingerir baixíssima caloria, passar fome, viver alguns meses de privação não vai mudar a história natural do seu diabetes. Mais cedo ou mais tarde, se você não tem mais insulina, você vai precisar da nossa abençoada insulina. Você só está adiando a terapia adequada, sofrendo, passando fome. Vamos pôr os pingos nos is. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas eu tô comendo muito. Eu tô 50 quilos acima do peso. Eu preciso de um plano alimentar. Eu vou procurar uma nutricionista, porque comer calculado para o que eu preciso vai me ajudar a enxergar o melhor tratamento para mim. Janice, assim tem chance de eu não usar insulina agora? Claro que tem. Se você tá comendo tudo errado, se você tá muito acima do peso, se você tá sedentário, se você toma dois pets de refrigerante normal por dia, se você come 3 pratos de comida no almoço e você tá com a glicose subindo, tendo diabetes, aí eu tenho que te dizer que realmente pode ser que, se você conseguir mudar isto aí, né? Como, por exemplo, tirar as 2 pets de Coca-Cola. Eu sou implicada com essas Coca-Cola normal, porque o povo toma muito, né? E isso é açúcar puro. Mas voltando, se eu conseguir fazer isto, eu consigo às vezes não usar a insulina se eu tiver diabetes tipo 2? Com certeza, existe uma chance grande. Mas o que vocês precisam entender
é que se não tem mais reserva de insulina, vai precisar de insulina. As outras coisas não vão adiantar. E não adianta teimar. A gente tem que focar em ter o melhor controle possível. E não em ficar vendo as glicemias de 300, 400, 500. Igual tem muita gente que chega no consultório com glicada de 12, 13, 15%. Eu olho para as glicoses 400, 500 e a pessoa fala comigo: ah, doutor, eu vim aqui porque você vai dar um jeito de eu não usar insulina. Aí eu falo assim com eles brincando, de não usar hoje à noite, né? Porque nós vamos começar agora. Como você vai começar agora, talvez eu não precise usar hoje à noite, né? Porque a gente não faz milagre, a gente faz ciência, que são duas coisas bem diferentes, né? Então vamos lá, vocês entenderam? Todo mundo que estava aqui desde o começo da live entendeu que diabetes tipo 2 é diferente? Que a história natural do diabetes tipo 2 é a diminuição da insulina? Que uma hora ou outra a maioria precisará? Que tá cheio de gente zanzando por aí, inclusive aqui na live, que deve estar passando fome na tentativa de, não sei por que cargas d'água, ficar fugindo da insulina, prefere passar fome, né? Ou como a gente escuta de uma forma muito triste o povo falar. Vocês não sabem quantas vezes por semana eu escuto pessoas chegando ao consultório e falando assim: doutor, eu vim aqui porque eu prefiro morrer a usar insulina. Eu só falo assim, que eu já até decorei a frase: tu não sabe do que tu tá falando, meu filho. Como assim? Como é que uma pessoa pode preferir morrer a usar insulina, se insulina é uma bênção de Jesus, né? Então, se você hoje precisa passar fome para controlar o diabetes, você precisa entender que tem alguma coisa errada com as doses das suas medicações. Porque, vamos pôr aí, gente, todo mundo já decorou, né? Bora colocar hashtag diabetes não se trata passando fome. Vamos repetir? Para todo mundo decorar? Diabetes não se trata passando fome. Coloque isso aí para ver se todo mundo que foi entrando aqui na live, foi entrando atrasado, capta a mensagem. Diabetes não se trata passando fome. Diabetes não se trata com restrição alimentar. Sabe o que acontece com quem tem muita restrição alimentar e fica o dia inteiro pensando em comer e fica o dia inteiro babando na comida dos outros e fica restringindo a alimentação? Está correndo o risco de ter uma doença psiquiátrica. Sabe qual é a doença psiquiátrica? A doença psiquiátrica se chama transtorno alimentar. E o transtorno alimentar, na maioria absoluta das vezes, começa em uma dieta restritiva, numa dieta de capa de revista, de blogueiro, de picareta, de gente, que tá longe da ciência. E eu vou repetir para vocês, fiquem de olho nisso aí. Fiquem de olho em profissionais de saúde que pregam dietas restritivas, dietas de passar fome, uma semana sem comer, cortar totalmente carboidrato da dieta. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque o mercado está cheio de picaretas, de gente querendo crescer em cima da ingenuidade dos outros. Vou repetir, não estou falando de dieta low carb, tá? Dieta low carb, às vezes até a very low carb por um tempo, digamos aí, pequeno a moderado, às vezes é bom para algumas pessoas, mas elas precisam conhecer o método, procurar um profissional sério no mercado,
entender o que estão fazendo, fazer com consciência, e isto é para adulto, tá? Então, muito cuidado com o caminho que vocês estão trilhando, tá? E outra, vou dar uma dica de ouro para vocês. Toda vez que vocês escutarem alguma pessoa abençoada, né, algum profissional de saúde abençoado, falar assim na página deles: o Instagram e o Facebook estão me perseguindo, bloquearam a minha página, não me deixam fazer lives. Sabe por que que não deixa? Porque uma das regras do Instagram e do Facebook para bloquear postagens e lives dizem respeito ao assunto daquela página, pôr em risco as pessoas que estão no Instagram, pôr em risco as pessoas aqui para um transtorno alimentar. Então, eu não vou falar seja ingênuo, não seja bobo, né? Não seja bobo de acreditar nessas bobagens que vocês escutam por aí. Próxima, duas perguntas, na verdade, que foi da mesma seguidora em relação ao diabetes mellitus gestacional. O que é diabetes gestacional? É aquele diabetes que é diagnosticado durante a gestação, principalmente entre 24 e 28 semanas de gestação, quando as grávidas fazem aquele teste de tomar o destrozol, né, a glicose anidromelado. Aí ela fez duas perguntas. Primeiro, quem tem diabetes gestacional tem risco de ter parto prematuro? Sim, tem risco de ter parto prematuro, principalmente se o bebê estiver grande para a idade gestacional, né, que a gente chama de macrossômico. Aqueles meninos que nascem, né, gente, com 4 quilos, 5 quilos. Geralmente são filhos de mães com diabetes gestacional. Então, sim, tem um risco. Por isso que a gestação, ela é tão cuidada. Por isso que a mulher que tem diabetes, que engravida, né, que não é diabetes gestacional, é uma mulher com diabetes que engravida, ela é importante que ela comece o preparo para a gestação bem antes de parar de usar o anticoncepcional. Bem antes de tirar um DIU. Porque ela precisa estar pronta para a gestação, principalmente em relação ao controle do diabetes. E aí ela fez outra pergunta: doutora, a minha glicemia de jejum está 103. Precisa de insulina? Não tenho como dizer se uma glicose de 103 precisa de insulina. Mas eu posso dizer o quê? Que a meta da glicose de jejum na gestação, esteja com diabetes gestacional ou tem diabetes e engravida, é manter a glicemia de jejum abaixo de 95 e a glicose 2 horas pós-prandial abaixo de 120. Para este período da gestação, a gente também faz as medidas, pede, né, para a mulher fazer as medidas da glicose 1 hora pós-prandial. Aí tudo vai depender se usa insulina, se não usa insulina, se é diabetes gestacional, se é uma mulher com diabetes que engravidou. Aí o próprio colega vai orientar esta mulher em relação ao esquema de monitorização de glicose adequada. Agora, se todo dia estiver acordando acima de 95, sim, a insulina é indicada até o parto, se for diabetes gestacional.
ok? Olha que pergunta legal, meu povo. Tenho diabetes tipo 2, presta atenção. Uso insulina NPH 2 vezes ao dia. Quantos minutos após aplicar insulina eu devo me alimentar? A insulina NPH não tem a ver com refeição. Ela é uma insulina que a gente chama de basal, para suprir as necessidades basais da pessoa. Então, dependendo do tipo de insulina, você vai fixar os horários com o seu médico, que é o prescritor da insulina, e aí você precisa, dependendo da insulina, respeitar aquele horário. Se a insulina dura menos de 24 horas, você precisa, às vezes, aplicar 2 vezes ao dia. Se você usa uma insulina que dura 24, você tem que escolher o horário que você quer e aplicar no mesmo horário. Se você usa uma insulina que dura mais de 24 horas, aí você tem uma flexibilidade maior. Qual que é a regra de ouro? Você precisa conhecer a insulina que você usa melhor do que ninguém, tá? Porque senão vai usar errado. Doutora, medicamentos orais no diabetes tipo 2 são eficazes? Sim. Nós temos várias classes de medicamentos orais. Só que a maioria delas depende de uma boa produção de insulina, porque o mecanismo é no pâncreas. Outros não dependem da produção de insulina, porque aumentam a liberação de glicose na urina. Outros melhoram a ação da insulina. Mas qual que é a matemática? Todos são eficazes, desde que estejam funcionando. Pode não estar mais adequado para você, como a gente falou aqui no começo da live. Se não está mais mantendo o controle do seu diabetes, não quer dizer que o remédio não presta. Quer dizer apenas que, mediante aquilo tudo que está sendo analisado, para você, talvez 1, ou 2, ou 3, ou 4 medicamentos orais, com ou sem os injetáveis que não são insulina, podem não estar funcionando mais. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Qual o problema se tem outros medicamentos? Qual o problema de usar outro ou usar insulina? Qual que é o problema? Pensa um pouquinho, gente, raciocina. Por que ficar? Por que a recusa de usar um medicamento? Se a gente precisa controlar o diabetes e a gente tem o recurso na mão, eu aconselho vocês a usar. Eu aconselho vocês a utilizar. Porque, por exemplo, a maioria da população brasileira com diabetes tipo 2, né, sem outros critérios que podem liberar um outro tipo de medicamento que também é recente. Vamos para a maioria. Tem acesso na unidade de saúde aos medicamentos que aumentam a produção de insulina pelo pâncreas, que é a glibenclamida e a glicazida, puxa a insulina, né, do pâncreas aí, e tem acesso à metformina. Acabou. É isso que tem. Isto, com dieta, com exercício físico, é suficiente para manter o controle do diabetes?
Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, vamos ser realistas. Se eu tenho acesso no posto a glicazida ou glibenclamida, se eu puder usar, né? Tô falando, fazendo de conta que pode usar. E a metformina, que todos também têm na farmácia popular, né? A metformina e a glibenclamida. Se eu tenho acesso a eles e meu diabetes não controla, e eu não posso pagar 150, R$ 200 por mais classes de medicamento oral, ou eu não posso pagar 400, 600, R$ 900 pelo medicamento injetável que pode controlar o diabetes e perder peso, qual que é o meu plano B? Usar a insulina. Usar a insulina que tem no posto. Usar a insulina que tem na farmácia popular. Porque não existe o plano C, que grande parte das pessoas com diabetes estão executando. Qual que é o plano C do povo? Ficar mal controlado, com 2 medicamentos orais, com glicemia de 300, 400, aguardando a hora, né? Aguardando a hora do mundo acabar. É isso que muita gente está fazendo. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não existe plano C. Só existe plano C quando a pessoa com diabetes se recusa a usar a insulina ou quando a equipe de saúde não está agindo da forma adequada. Porque a forma adequada e única existente é o plano B. E o plano B foi e vai continuar sendo. Não alcançou o controle do diabetes com medicamento oral possível, ou aumenta o medicamento oral ou vai para insulina. É isso e acabou. Se um profissional de saúde fala assim com você: olha, Dona Maria, a sua hemoglobina glicada aqui tá 10 e a senhora já está usando os 2 medicamentos que tem no posto. Eu vou dar mais uma chance para a senhora. Quem sabe a senhora não vai fazer um exercício, fazer uma dieta e a senhora volta daqui uns 6 meses? E aí, se tiver baixado, a senhora fica sem insulina. Sabe como é que chama isso? Erro. Tá errado. Não pode fazer isso. Tá errado. Tá errado. Isso se chama inércia terapêutica. Se chama juntar a fome com a vontade de comer. A pessoa que tem diabetes não quer usar a insulina, sabe-se lá por quê, quer ficar descontrolada do diabetes, né? Porque eu não entendo por que a pessoa não quer ter o controle do diabetes com medicamento. Porque misericórdia. Se tem uma doença, gente, que Deus pode abençoar, é a doença que tem remédio. Pensa comigo. Doença que não tem remédio para tratar é muito mais difícil do que doença que tem remédio para tratar. Então, se isto é falado para você, eu no seu lugar, saia correndo. Saia correndo. Porque a última coisa que uma pessoa com diabetes pode querer é não ser tratada da forma adequada. É não ter o diabetes controlado. Então, quando um profissional de saúde falar com você assim, vamos esperar mais uns 3, 6 meses? Quem sabe até lá você controla. O que é? Milagre? Vai esperar o quê? Não. Aquela hora ali é a hora de progredir na terapia. Aquela hora é a hora de colocar mais 1, 2 remédios. Não posso pagar, doutora. Então, bora pra insulina que é de graça, amiga. Para de enrolation, para de enrolar.
Pensa que não. Ah, Janice, eu comecei a usar insulina. E aí, eu acredito que depois que eu começo a insulina, eu nunca mais vou parar. Olha a minha cara pra vocês. Tem gente que não vai mais parar porque não tem mais a sua própria insulina. Pra que você quer parar? Se você não tem mais a sua insulina, você deveria não querer parar. Você deveria agradecer para Deus se a insulina não faltar. Na farmácia, no mercado, né? Na farmácia, no mercado. No mercado que eu digo assim, né? No mercado, na produção. Você tem que dar graças a Deus ela não faltar. Agora, muitas pessoas com diabetes tipo 2 começam a usar a insulina porque estão descontroladas, mesmo se tiver dinheiro para comprar tudo. Mesmo se tiver dinheiro sobrando, ó, para comprar todos os medicamentos orais injetáveis, não adianta. Tem certos tipos de glicemia, de valor de glicose que não adianta insistir. É mentira. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Eu xingo meus colegas tudo. Quando mando os pacientes para mim com glicada de 13 e acrescenta mais um comprimido. Eu falei, meu filho, para que você fez o paciente gastar mais um comprimido? R$200? Se isso aqui não vai adiantar, quer com glicada de 13, 14 quer com comprimido? Quer insulina, que é uma bela e maravilhosa insulina em várias aplicações maravilhosas por dia para baixar a glicose. Depois, quando abaixa, quando controla, muitas pessoas ficam sem insulina, porque elas às vezes podem pagar por mais medicamentos. Ai, Janice, mas eu não posso pagar por medicamento. Para de chorar. Para de chorar, não pode, não pode. Mas não é por isso que você vai ficar sem tratamento. Eu vejo muita gente chorando. Ah, eu não posso pagar pelo remédio. Mas nossos pacientes do SUS, tá cheio de paciente lá usando insulina, bem controlado, sem dinheiro para comprar um comprimidinho de AS infantil e que estão com controle do diabetes maravilhoso, dando um banho nos ricos, nos milionários. Eu até falo com meus pacientes, eu falo assim, moço, você tá chorando. Você tá chorando aí, ó, tu pode comprar qualquer insulina. Você pode comprar até uma bomba de insulina se você quiser, né? Você compra um Porsche, você compra um Mercedes, você pode comprar. E olha isso, e você tá reclamando da insulina? Meus pacientes ali no SUS, ó, usando NPH irregular, estão com hemoglobina glicada de 6,5, 6,7, 6,8. Não vem com essa desculpa, não. Chega de desculpa. Se você... Eu tenho até um negocinho aqui, gente. Aqui, ó, que eu ganhei, ó. Chega de desculpas, tá vendo? Chega de desculpa, né? Quem quer, faz. Quem não quer, fica reclamando. Quem quer controlar o diabetes, vai à luta. Quem não quer, fala que insulina é ruim. Ah, vai dar pra parar a insulina? Eu sempre respondo. Não sei. Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é ter remédio. Não é possível que isso não entre na cabeça de vocês. Para de ficar acusando seu vozinho, sua vozinha, seu pai, sua mãe. Igual chega um povo no consultório assim, mal sentou na cadeira. Ó, doutor, eu mudei de médico porque meu pai, minha mãe não se cuida, não faz dieta, não faz isso. Uns 10 médicos já falaram que é insulina. E aí chega condenando os outros. A pessoa tem 200 anos de diabetes. Onde é que vai ter insulina? Para com isso. No SUS, no nosso lindo e maravilhoso SUS, tem tudo o que todo mundo precisa para ter controle. Ah, mas não é o que eu queria, não é o melhor para mim. É o que temos para hoje. É só parar de reclamar. Tá reclamando, enquanto tá reclamando, não tem controle do diabetes. Enquanto tá reclamando,
o diabetes está descontrolado. Então, para de reclamar, tá? Então, todo medicamento oral é bom, toda insulina é boa, todos são possíveis de controlar o diabetes. Insulina é maravilhosa. E para quem não sabe, toda pessoa que usa insulina tem direito a receber as fitas pelo governo. Às vezes falta, às vezes não falta, às vezes recebe mais, às vezes recebe menos, mas a gente tem que ir à luta, né? Eu falo, essa semana até falei com um paciente no SUS, mas minha cidade só tá entregando uma caixinha de fita. Eu falei, já fez ocorrência policial? Já chamou polícia? Já reclamou na ouvidoria? Já? Então pronto, é isso. Entra na justiça. Entra na justiça e pede as suas coisas, tá? A Elegante Scrap até perguntou, mas essas medicações de graça protegem o coração e os rins? Já existe o protocolo para o medicamento que chama inibidor da SGLT2, que é o medicamento que tem um efeito, além da glicose, de proteção cardiopulmonar e cardiovascular e renal, tá? Mas é um protocolo inicial. É dado para grupos específicos que se beneficiam com essa classe de medicamento. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não existe medicamento no mundo que vai proteger uma pessoa com diabetes se ela não controlar a glicose. Então, se você puder comprar o medicamento quando ele for prescrito para você, ótimo. Mas se você não puder comprar, é mais um motivo para você ter um controle glicêmico maravilhoso. Porque esse a gente tem certeza que protege de complicações, né? Então, é fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Adianta tomar um remédio de 150, 200 reais, só isso. Só tomar um remédio. E não fazer um exercício físico? Que sedentarismo aumenta o risco cardiovascular? Aumenta AVC? Aumenta infarto? O sobrepeso e a obesidade trazem mais de 200 diagnósticos. Adianta ficar tomando remédio só? Não é que não adianta, tá, gente? Adianta só tomar o remédio e ficar deitado no sofá comendo carne gorda? Comendo toucinho, bacon? Adianta? Pode ser menos pior, né? Mas se você fizer exercício físico regular, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu peso, controlar o seu diabetes, mesmo que você não puder pagar pelo medicamento, você terá um risco de complicações micro e macrovasculares, né? Infarto, AVC, no olho, no rim, nas pernas, muito menor, gente. Não adianta ficar focando só no medicamento, porque se só medicamento adiantar, você tem que contar para vocês. Tava todo mundo controlado o diabetes. E não a maioria da população sem controle, né? Só medicamento não adianta. Assim, só como se educar em diabetes também não adianta. A gente precisa do todo, tá? A gente precisa aprender, a gente precisa se educar e a gente precisa sim dos medicamentos. E falando em precisa sim dos medicamentos, é muito importante a gente lembrar que hoje, para não se usar medicamento no caso de ter o diagnóstico do diabetes tipo 2, tem que se ter uma atenção muito grande, né? A maioria das pessoas que fala assim, eu controlo o meu diabetes só com dieta e exercício. Quando você vai olhar, a hemoglobina glicada é 7,5, é 8, não tá nada controlado, né? Não é nem a famosa remissão do diabetes tipo 2. Então, muito cuidado com o tipo de tratamento que você tem. Vamos lá para outra pergunta. Paciente segue a dieta. A hemoglobina glicada continua alta. Diz que faz a contagem de carboidratos. O que pode ser? Gente, pode ser tanta coisa. Por quê? Quando a gente olha a hemoglobina glicada,
a gente tá vendo a glicose que a gente mede, mas a gente também está vendo a glicose que não é medida, tá? É muito importante ter esse pensamento. Quando você olha a hemoglobina glicada, você está vendo lá o que você vê aqui ou no sensor, né? E você tá vendo aquilo que você não vê aqui. E às vezes você tá vendo a diferença entre as medidas do sensor e aqui. Então, não é possível que ninguém em sã consciência diga para alguém com diabetes que a hemoglobina glicada não está controlada só por causa da contagem de carboidratos. Não é possível. Porque o controle do diabetes é um conjunto. É o medicamento, é a comida, é o exercício físico, é a noite bem dormida, é o abandono do cigarro, é um conjunto de cuidados, é a saúde mental, né? Vai querer, quero ver controlar o diabetes com a cabeça ruim. Quero ver controlar o diabetes maravilhosamente bem com uma depressão, com ansiedade não tratada. É difícil, gente. Tratar uma doença crônica não é tratar o número do laboratório. Que se fosse, seria até fácil. Taca remédio. Se tacar remédio adiantasse, estava todo mundo controlado. Se só aumentar a dose de insulina adiantasse, estava todo mundo controlado. Não adianta. Não é só isso. Não é só isso. Então, vocês têm que entender. Quando a gente vê uma hemoglobina glicada alta, né? Para quem não sabe, a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias. Isso é um número. Por trás desse número existe uma vida, existe uma pessoa, existem diversas situações. Então, cada caso é um caso. Cada um tem a sua jornada de aprendizado. Cada um tem a sua rotina. Cada um tem as suas barreiras, né, a enfrentar. Então, não foca no número só, foca na vida. Foca no controle. Foca no todo. Não fica se apegando a um número. Ah, mas já faz contagem de carboidrato. Será que faz certo? Será que tá pesando o alimento? Será que tá sabendo as metas de carboidrato? Será que tá fazendo exercício? Será que tá dormindo bem? Será que não precisa de ajuste dos medicamentos? Da relação insulina-carboidrato? É tanto será? Por isso que é uma jornada. Se fosse fácil, lembra disso, gente. Se fosse fácil, todo mundo estaria bem controlado. Por que vocês não pensam assim? Se fosse fácil, todo mundo estaria com diabetes bem controlado. Se fosse só medicamento e comida, seria muito fácil. E se fosse muito fácil, todo mundo estaria controlado. E não a maioria sem o controle. Por isso que é uma jornada. Tem que ter o medicamento? Tem. Tem que aprender para se cuidar melhor? Tem. Mas o foco sempre precisa ser a saúde, não a doença. Quem foca na saúde quer alimentar bem. Quem foca na saúde quer dormir bem. Quem foca na saúde faz exercício físico. Foca na saúde e não na doença. Porque focar na saúde
significa fazer a maior parte do trabalho, que é focar em você, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua tranquilidade, nos seus cuidados. Vai dar certo. Se focar na saúde, vai dar certo. E a nossa querida amiga Adriana perguntou assim: doutora, qual a sua opinião sobre jovens médicos se formando? Pergunta difícil, né? E porque acho que era tipo isso, né? Antigamente existiam os médicos de família que conheciam todo mundo e talvez a medicina, né, por alguns lados fosse melhor. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que as coisas mudaram. Não é mais aquele médico que sabia tudo da gente. Não é mais uma vida com poucos diagnósticos a se dar, né? Quanto mais a ciência anda por aí, mais diagnósticos, né? Doenças aparecem. A ciência vai trazendo essas coisas também. O mundo está mudando. Mas é fato que hoje nós vivemos em um sistema de saúde que exige cada vez mais do profissional de saúde e exige cada vez mais das pessoas que têm um diagnóstico para tratar. Por isso que eu vou aqui repetir uma frase de um colega que diz o seguinte: o melhor médico ou profissional de saúde é o paciente bem educado. Então, se você quer ter um bom tratamento, o melhor médico é você. Quando você se educa, quando você aprende, quando você estuda, quando você se educa, né? Porque nenhum profissional de saúde será suficientemente ruim para te atrapalhar, porque você não vai deixar. Essa que é a verdade, nua e crua. É igual quando nós que somos profissionais de saúde, eu vou falar a verdade para vocês, qualquer colega que eu preciso ir que não é frequente, tudo que eu escuto eu vou lá e estudo. Eu vou lá e olho, eu vou lá e procuro, né? Porque eu quero saber. É a mesma coisa com vocês. Dentro, obviamente, da limitação de você não ter, se você não tem uma formação na área de saúde, mas você tem que estudar, tem que saber, tem que aprender. Porque aí não tem profissional ruim. Sabe por quê? Porque você não fica com ele. O grande problema, porque tem profissionais e profissionais em qualquer área. Não é só na área de saúde, não. Né? Não é à toa que as pontes caem, né? Que os prédios pencam. Tem profissional de tudo quanto é jeito em qualquer área, né? Mas ele não vai ficar na sua vida se você souber fazer a triagem. Se você se educar, não vai ter profissional ruim na sua vida, só vai ter profissional bom, né? Porque educação traz isso, traz a libertação. E quando você se liberta, ninguém te segura. E esta é a verdade verdadeira. Um beijo para vocês, descansem bastante. Tchauzinho.